E fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos para mais um dia de análise do Bitcoin e do nosso mercado de criptomoeda. Enquanto o Bitcoin segue caindo, testando até níveis abaixo dos 40 mil dólares face às questões e tensões internacionais, a gente tem um indicativo on-chain que pode falar pra gente que a queda tá só começando. Então vem comigo que eu vou mostrar tudo isso e muito mais logo depois da vinheta aqui no canal. Se você não me conhece, não conhece o canal, eu queria te convidar a estar se inscrevendo, que eu posto análises diárias do Bitcoin e de todo o mercado cripto, comentando aí de pontos fundamentalistas, análise on-chain, gráfico, sentimento, notícias e tudo que esse mercado tem para oferecer pra gente. Também queria convidar todos vocês a estarem me seguindo nas redes sociais, que os links estão todos aqui na descrição desse vídeo. Lá tem o meu Instagram, tem o meu canal do Telegram, tem o meu grupo de investimentos 100% gratuito no Slack. E por último, se você gosta desses vídeos que eu produzo, de todo esse conteúdo que eu produzo aqui de forma gratuita e diária, deixa o like, comenta aí pra mim o que você acha, compartilhe com quem você acha que vai gostar, porque isso ajuda demais aqui o canal e motiva a gente a estar sempre produzindo os conteúdos aí da melhor qualidade, da forma que vocês encontram aqui. Pessoal, vamos começar aqui com os dados on-chain, Na verdade eu queria passar primeiro nesse site aqui, que é um site que chama Chain Analysis, Então a análise aí da blockchain, E a gente está vendo o indicador que é o destino das pools de mineração do Bitcoin, E o que me chamou a atenção? Que desde o começo de abril a gente, além de sim ter um aumento no fluxo de bitcoins com base nos mineradores, Ou seja, nas pools de mineração, a gente teve um aumento expressivo também do destino ser as corretoras, Então a gente consegue ver aqui como que é gritante o número de bitcoins que foi mandado para a corretora desde o começo de abril, Desde o final de março aqui, na verdade, a gente já viu aqui desde o finalzinho de março, dia 20 e poucos, 29, 28, já teve um aumento expressivo. E nos últimos 7 dias a gente consegue ver aqui que tem três tipos de transações, para exchanges, para outros serviços que seriam carteiras e coisas do tipo, e em trânsito que estão aí ainda em processo de validação. A gente consegue ver que sim, tem muito mais capital indo para as exchanges, vindo de pools de mineração. Isso sugere que os mineradores eles estão querendo vender parte, pelo menos, dos seus bitcoins face às incertezas que a gente comentou no vídeo de ontem. Inclusive, se você não viu o vídeo de ontem, eu fortemente recomendo que você veja. Eu vou deixar ele aqui em cima no card, porque lá eu tô falando sobre o motivo dessa queda, Tem a questão de lockdown, tem a questão do Federal Reserve, tem a questão da guerra na Rússia e na Ucrânia. Então assiste logo depois que esse vídeo acabar. E outro fato também, agora já olhando do site Into the Block, a gente consegue ver um aumento bem expressivo, aqui na quantidade de bitcoins que os mineradores, as carteiras dos mineradores estão mandando para as corretoras, Ou seja, o fenômeno de inflow. Então a gente conseguiu ver que de domingo para segunda, ou seja, de antes de ontem para ontem, estava tendo um inflow aproximado aí, vindo de todas essas pools para as corretoras de 9,65 mil bitcoins. Em apenas um dia esse número mais que dobrou, A gente viu aí esse número de 9,75 para 29 mil bitcoins. E desde os últimos meses, a gente consegue ver que vem de fato aumentando. Olha só, nos últimos 7 dias a gente teve um aumento de 64,43%. Nos últimos 30 dias, considerando quantos bitcoins estavam no começo do mês e no final, ou seja, nos últimos 30 dias mesmo, 213% e nos últimos 90, 31,17%. Então nos últimos 3 meses, em média, os mineradores eles vêm tendendo a mandar seus bitcoins para a corretora para realização de lucro. E por que eu falo isso? Porque os mineradores são uma classe bem seleta aí de investidores que eles sabem muito bem o que eles estão fazendo e isso me preocupa, A gente consegue ver graficamente que em regiões de topos, de euforia, exaustão do mercado, os mineradores eles tendem a vender seus bitcoins, assim como regiões de fundo eles tendem a manter seus bitcoins e até tirar aí das corretoras, aumentar, o volume aí na sua carteira. E agora a gente está vendo um fenômeno de venda e isso me preocupa um pouquinho porque o mercado ele já está em um momento aí de medo, Ele já está caindo desde o seu topo histórico, desde novembro ele vem aí em quedas, ele teve um pequeno movimento de alta aí nas últimas semanas que já está sendo revertido.
E após essa queda, os mineradores estão aí querendo aproveitar para realizar seus bitcoins e colocar o lucro no bolso. Então isso que me preocupa um pouquinho, né? De fato é um movimento normal, porque os mineradores eles precisam sim estar realizando lucro, né, para estar aí tornando sua profissão rentável de fato, mas ainda assim a gente tem que estar olhando esses indicadores para saber se isso é uma realização que tende a ser constante ou que a gente possa ver alguma coisa mais momentânea de fato, que seria uma realização só para estar pagando conta, coisa que acontece sim de tempos em tempos. Então pessoal, voltando aqui para o gráfico, né, e parando de falar um pouquinho de dado on-chain, eu queria passar com vocês o nosso order book, que a gente sempre passa aqui no canal, e a gente teve uma queda, chegamos próximo aos 39 mil dólares, né? Acho que a gente chegou aqui na mínima de 39.500, se eu não me engano, talvez até um pouco mais abaixo. E isso, como eu venho falando para vocês, torna o risco-retorno muito mais favorável para quem quiser atuar comprado, né? Porque a gente só vai ter bases de preço mesmo, de resistência, lá nos 47, 48 mil dólares, que são nossos topos prévios aí. Desde então o Bitcoin ele vem numa queda constante, e isso faz com que quem tinha que vender já vendeu, e quem tem que comprar vai estar buscando compras próximas à base de preço, tal como os 39.500, os 39, os 38.800, 38, o que faz com que tenham que até os 38k, 1.300 tokens aí alocados, isso dá um total aí de 51 milhões de dólares, que é muito dinheiro. Por isso que ontem, né, a gente abaixou dos 40k e não viu um flush muito grande. Ontem esse order book estava todo coloridinho aqui dessa forma, igual está nos 39, 39.500 aqui, de pessoas querendo comprar caso perdesse os 40 mil dólares. Então era muito capital que precisava ser suprido pelos vendedores para passar essa barreira de compras, tal como estava acontecendo. E o mesmo vai acontecer à medida que o preço for caindo, né? Quanto mais próximo de suportes, ainda mais aqui na região dos 30 mil dólares, mais as pessoas vão querer estar atuando devido ao risco-retorno extremamente favorável para se atuar comprado. Antes de passar no Bitcoin, né, em um cenário aqui que eu estava até de olho antes de gravar o vídeo, vamos passar no nosso S&P 500, que segue aí naquela queda, né, um movimento de queda acentuado para buscar por uma base de preço ainda extremamente saudável aqui no gráfico semanal. A gente tem aí incertezas, dados de inflação sendo soltados quase que toda semana, né, que nos leva a acreditar que os Estados Unidos está passando pela pior momento inflacionário desde os últimos 40 anos, né, as últimas 4 décadas, e isso resultou aí em 2 semanas de queda, quase 3, né, quase que a gente fechou negativo aqui. E por causa disso, né, o Federal Reserve, que é o Banco Central americano, ele está buscando adotar medidas que vai fazer com que isso seja contido, mesmo que represente em uma queda do mercado. Então por isso que o mercado está caindo, né? Eles estão aí aumentando a taxa de juros, eles estão fazendo com que fique mais vantajoso você deixar o seu dinheiro rendendo em poupanças do que você arriscar em renda variável, tal como o mercado de ações. E isso faz com que os investidores de fato diminuam sua exposição e a gente veja uma queda nos índices e de fato nas ações internacionais lá dos Estados Unidos e da Bolsa Americana, e consequentemente uma queda no mundo de criptomoedas, né? Porque os mercados eles estão correlacionados. A gente tem aí investidores do mundo cripto que também investem no mercado tradicional e vice-versa. Então, como o mercado cripto é mais volátil, a gente pode estar vendo de fato as pessoas do mercado tradicional que estão realizando suas posições também realizar, às vezes até de uma forma mais acentuada, nas criptomoedas para evitar essa volatilidade que lá é muito mais presente, né? A nossa dominância, eu imagino que está subindo, né, nos últimos dias. Na verdade não, está bem consolidada e até deu uma quedazinha hoje, que até é uma novidade, né? Eu não estava esperando por isso face ao momento de queda, né? Então parece que mesmo estando caindo, os investidores eles estão buscando estar aumentando a exposição em altcoins, ou seja, com base nessa queda e toda essa tensão, os investidores eles estão querendo aproveitar essa promoção para estar investindo em altcoins, o que eu particularmente acho extremamente perigoso face ao contexto político e econômico global. Então tomem cuidado com a exposição em altcoins. Inclusive, aproveitando a deixa, hoje eu não comentei nada de live porque eu não vou fazer live hoje, mas semana que vem eu já tô com uma convidada super especial para estar trazendo aqui pro canal, que já me pediram bastante e eu particularmente queria pedir. Mas hoje eu vou soltar um fechando o dia, aproveitando que a nossa dominância está caindo, e a gente pode sim
ter oportunidades em altcoins. Então comenta aqui embaixo qual altcoin que você quer ver, que eu vou estar analisando hoje no nosso Fechando o Dia, o nosso quadro de análise de altcoins. E galera, voltando aqui, enquanto a dominância ela estiver caindo, a gente está vendo que o capital ele está saindo do Bitcoin, indo para altcoins, e com isso a gente pode sim estar vendo oportunidades. Mas caso as tensões políticas e econômicas globais venham a impactar no mercado, a gente pode estar vendo que os investidores eles estão fazendo sim uma decisão errada de estar buscando exposição em altcoins, porque o mercado tradicional está puxando o Bitcoin e o Bitcoin puxa as altcoins. Então as altcoins podem sim continuar caindo, mesmo com os investidores estando investindo, aportando seu capital. Então tomem cuidado com isso, principalmente com as exposições em altcoins, ainda mais em operações intraday, devido à própria volatilidade do mercado, tá? Mas ainda assim segue num fundo saudável, e isso pode sim representar aí oportunidades de operações aí de mais longo prazo. Por exemplo, eu armei swing quando começou essa queda aqui, né? Swing trade, posições aí de position que levam mais tempo, e sigo aqui surfando a onda, né? Fiz parciais, tô aproveitando a queda para abaixar meu preço médio, e ainda assim tá numa posição bem saudável e favorável para o movimento. Galera, o nosso Bitcoin, olhando aqui o que está acontecendo, tinha até um cenário, eu nem quis apagar essa linha de tendência que eu comentei com vocês, deixa eu resetar o gráfico aqui. Essa linha de tendência que já estava até desenhada há alguns dias, eu falei na possibilidade de segurar, mas não, ela passou direto, né? Ontem foi o dia de rompimento dela, inclusive com volume, e isso invalida que ela poderia servir de suporte, tá? E eu estava de olho num outro cenário, que é um cenário até um pouquinho mais conturbado, que é um cenário de queda. Seria uma cunha ascendente, né? Ou como muita gente gosta de chamar, Bearish Rising Edge, que basicamente ela está testando o suporte agora, tá? Se a gente estender aqui, pode ser um canal de alta, pode ser uma cunha ascendente, mas são figuras que tendem a romper para baixo. Ainda mais fácil é o cenário de continuação. A gente tinha uma queda, opa, não foi, a gente tinha uma queda, está tendo uma consolidação aqui de forma ascendente, e a gente pode estar vendo um rompimento descendente dessa figura. Isso estipularia o nosso topo descendente do mensal que a gente estava sim em busca. Agora a gente já está vendo que o Bitcoin ele está rejeitando essa base dessa figura, tá? Que inclusive já foi testada uma, duas, 3, 4 e agora a quinta vez, assim como na resistência já foram testadas aqui 3 vezes. E caso a gente tenha uma rejeição e venha testar níveis mais altos aqui dessa cunha, dessa figura, sim, seria um gatilho pelo menos de fazer algumas parciais e distribuições, porque o mercado ele está propício a isso. Ainda assim a figura ela pode sim ser invalidada, tá? Isso acontece sim bastante vezes, mas não se esqueçam que ainda assim é um cenário baixista, e caso a gente veja um rompimento, eu acho que a gente pode sim tá vendo um cenário ainda mais caótico face ao próprio ciclo econômico do Bitcoin. A gente está no meio do período entre um halving e outro, né? Ou seja, em 2022, o último halving aconteceu em 2020 e o próximo vai ser em 2024. Então, de fato, pelo próprio histórico do Bitcoin, é normal de se esperar uma queda nesse período entre a redução de recompensa dos mineradores. Mas ainda assim, galera, a gente segue numa correção saudável, né? Como eu comentei com vocês, a gente podia e encontrou suporte na 618 de Fibonacci, que inclusive era um nível onde o VPVR estava bem acentuado. A gente poderia sim ver até os 38k, na verdade, um suporte, né, que seriam essa região aqui de fundos prévios e negociação. E o ideal, olha só, até olhando os gráficos menores, é que a gente veja um repique que está começando a acontecer devido a esse tanto de sobrevenda que vem acontecendo aqui no gráfico. Olha só o tanto de sobrevenda que a gente viu aqui para acontecer. Bateu sobrevenda no 4 horas, bateu sobrevenda no 4 horas, sobrevenda no 4 horas, sobrevenda no 4 horas, e até agora a gente não teve um repique considerável. Eu acho que eventualmente, devido a toda essa queda desde o topo dos 48, a gente possa sim ver um pivô de alta aqui no 4 horas para estar buscando por uma base de preço aqui no gráfico diário contra essa região dos 48k, que na verdade foi de fato a nossa última base de preço, né, os 47, 48 mil dólares. A gente está longe da região das médias e eventualmente vai precisar ter um repique, que é onde eu vou estar buscando distribuição de algumas
posições bem leves, né, que eu comentei ontem no Telegram, que eu estava tomando aqui nessa base de preço dos 39 mil dólares. Isso vai fazer com que o meu preço médio ele venha para baixo, eu consigo colocar um stop aqui nessa mínima com a posição mais pesada, e ainda assim, caso eu seja estopado devido ao meu preço médio ele está em algum lugar aqui embaixo, eu vou ser estopado no lucro. Então eu vou estar me prevenindo de um eventual rompimento dessa figura e ainda assim saindo com lucro na operação. Nosso sentimento do mercado, eu confesso para vocês que deu uma piorada ainda assim. A gente chegou a bater a relação de 3 entre compradores e vendedores, ou seja, tinha 3 pessoas compradas para cada pessoa que estava apostando na baixa. E a gente sabe que a maioria do mercado erra, e a maioria do mercado atualmente ela está apostando na alta face a todo esse cenário de baixa que o Bitcoin vem se mantendo desde semana passada, né, ou até semana retrasada dos 48 mil dólares. Tivemos uma queda no nosso Open Interest com a instante de liquidação que teve aqui ontem, o que foi mais um gatilho para eu estar buscando algumas acumulações próximas aos 40 mil dólares. Mas ainda assim a gente tem liquidez para estar vendo o preço cair mais, tá? Porque tem muita gente apostando na alta. Isso é mais um gatilho para eu estar buscando sim distribuições agora que o Bitcoin pode estar vendo um eventual repique, e eu vou estar me precavendo de todo esse cenário caótico e o eventual rompimento da figura. Mas não tem muito o que falar, né? Até mesmo porque eu acho que eu detalhei bastante o sentimento do mercado no vídeo de ontem, mas o que mais me preocupa é essa altíssima relação entre compradores e vendedores, que mostra com que temos sim liquidez aqui para estar estopando e tirando todos esses players do mercado e as instituições de fato estarem tomando posição. Galera, considerações finais, enquanto a gente se mantiver dentro dessa figura de cunha ascendente, eu não vou ficar tão otimista com o Bitcoin, tá? Só caso a gente de fato invalide essa figura rompendo essa linha de tendência aqui em cima, aí sim a gente pode estar vendo o Bitcoin seguir no seu topo no mensal e vir testar regiões mais altas dos 50 e quem sabe até os 60 mil dólares. Caso contrário, ainda mais fácil a relação de compradores e vendedores, acho que é bem provável que a gente possa sim ver um rompimento descendente. Então não se apavore caso o Bitcoin siga com a queda depois do repique, porque existe sim essa probabilidade. E o que eu passo aqui para vocês, galera, é justamente um estudo de probabilidades para a gente buscar discutir todos os cenários, né? Tudo que pode estar acontecendo e operar com base nisso, para independente se o Bitcoin cair ou subir, a gente está preparado para todos os cenários e ainda assim seguir lucrando de forma constante no mercado de renda variável. E o vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado, né? Se não conhece o canal, se inscreve, comenta aí o que você achou desse vídeo, não esquece de deixar o like, porque isso ajuda bastante a gente aqui. Amanhã, como sempre, a gente vai ter nossa videoaula, inclusive vai ser a primeira especificamente de análise gráfica aqui no canal, onde eu vou estar falando sobre a importância da análise gráfica e ensinando para vocês de fato como que funciona um gráfico de candles. Então não se esquece, amanhã 20 horas aqui no canal. Hoje mais tarde vamos ter o nosso fechão no dia, então também comenta aqui que altcoin que você quer ver, que altcoin você quer que eu analise para você, que eu vou estar analisando aqui e postando mais tarde. E tem a nossa super live semana que vem, que eu vou jogar de hoje para semana que vem, com uma convidada que eu vou deixar de surpresa. Mais para frente eu vou anunciar aí quem que vai ser. Então eu vou ficando por aqui, tenha uma excelente terça-feira, uma ótima semana e tamo junto, galera. Até mais tarde.